E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo todas as notícias dessa terça-feira do nosso querido Tricolor. O São Paulo que teve aí a renovação do Alan Franco, teve a renovação do Marcos Antônio, a saída do Juan Tressoldi e do Igor Vinícius. Vou estar trazendo tudo para vocês. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Vídeo todos os dias no canal aqui para você. Ó, simbora pro vídeo. No final eu volto. A gente vai falar muito do São Paulo, dessas renovações de Júlio Casares, muita coisa pra gente debater aqui. Criar direitos autorais, deixa na descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Tá sim, Michele, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente nesta terça-feira gelada aqui em São Paulo. A gente está aqui realmente com o nosso querido Pacaembu ali ao fundo e está bem friozinho aqui nessa noite em São Paulo. E falando em São Paulo, sim, temos duas novidades hoje. Uma saída, como a gente havia antecipado ontem, que nos próximos dias, próximas horas, haveria esse anúncio oficial. De fato, o lateral Igor Vinícius, lateral direito, foi anunciado oficialmente pelo Santos. Ele ainda tinha 6 meses de contrato, foi liberado antecipadamente, fechou esse contrato definitivo até 30 de junho de 2028. Vai para lá, concessão definitiva dos direitos. Portanto, o Igor Vinícius, que foi importante para o São Paulo, ele das crias, das categorias de base do Santos mesmo, dos meninos da Vila, passou aí por alguns clubes de São Paulo e depois chegou ao Tricolor Paulista, onde ficou por 7 temporadas, conquistou 2 títulos, Paulistão de 2021 e também a inédita Copa do Brasil de 2023. Havia perdido espaço com o Subeldia e nesse momento a gente sabe que tem 2 opções ali mais definitivas, mais diretas para o Hernan Crespo na lateral direita, que são o Cédric Soares, que tem contrato até o final do ano, e também o Ferrarese, que é zagueiro e por muitas vezes foi utilizado também na lateral direita. Essa então a questão da saída do Igor Vinícius. Agora o Marcos Antônio fechou mais um ano de vínculo de empréstimo junto à Lazio da Itália. Esse empréstimo vai até então, portanto, dia 30 de junho de 2026, com uma opção de compra ao final desse período. O Marcos Antônio, que tem aí uma grande responsabilidade no meio de campo de São Paulo, porque Luiz Gustavo acabou se machucando numa ocasião, depois o Pablo Maia também, enfim. Ele acabou se machucando também, está voltando de lesão. Opa, até fugiu o nome, estava falando aqui dos volantes. O Marcos Antônio, então, renova esse contrato, vai ser importante para o Crespo. Na semana passada, voltou a treinar totalmente junto com seus parceiros no gramado. Ele estava tratando uma lesão muscular na posterior da coxa. Ele, então, renovou o seu contrato. Essas são as 2 novidades do São Paulo desta terça-feira. Tá bom, gente? Eu volto com vocês aí para vocês comentarem essa saída e essa permanência do Marcos Antônio. Damar, o que você tem para comentar sobre essas saídas? Olha, eu gosto do Marcos Antônio. Eu acho o Marcos Antônio um grande volante. É um volante que sabe sair jogando, né? É difícil você encontrar um volante que sabe sair jogando e que alimenta o meio-campo e o meio-campo o ataque, né? É difícil isso. Ele faz essa transição muito bem. Quer dizer, não é um craque, vou dizer para você que, olha, vai resolver todos os problemas de São Paulo, né? Vai fazer 5 gols por jogo. Não vai, mas ele é um bom jogador. Agora, quanto à saída do Igor Vinícius, eu lamento, porque depois de 7 temporadas e 2 títulos, o cara sai pela porta dos fundos, né? Porque estava sendo rifado pelo Corinthians, o Corinthians queria ele também, acabou não desistindo da contratação, ele acabou indo para o Santos. Tomara que no Santos ele encontre o caminho, né? Porque ele, na minha opinião, não é um lateral dos sonhos, mas é um lateral que quebra o galho. Para a realidade, talvez, do Santos, ele possa ajudar muito o Santos. O São Paulo não via mais espaço para ele, não. Já não vinha sendo aproveitado já há um bom tempo. E era uma carta praticamente fora do baralho. Então acho que é bom para o São Paulo, é bom para o Igor Vinícius e pode ser muito bom para o Santos, que tem as suas deficiências, tem o seu elenco lá muito limitado, precisa realmente corrigir a rota, montar novamente o elenco para tentar não ser rebaixado. E a permanência dos garotos, ela para mim ela é saudável em qualquer hipótese, Michele. Mesmo como disse o Chico, não é um garoto ainda que chega, que encanta, que domina, que resolve. Mas você hoje, se você qualquer garoto que você tem um pouquinho de qualidade, você vai dispensando.
que é o seu material humano, a coisa fica complicada. Então, segurar o garoto, eu achei que segurar o Marcos Antônio foi uma boa, sim. Legal. Agora... Né, com mesmo saída de jogadores, o corte do pagamento de muita gente, né, jogadores que saem, o São Paulo não consegue sair da corda no pescoço e respirar um pouco mais, que é muito ruim, né, e principalmente com notícias como essa, que para mim não deveria nem ir a público desse tipo de coisa alardear, porque tem gente que vai acreditar e achar que tá tudo bem, né? Cara, Pri, eu tô rindo aqui porque, assim, acho que a descrição do Paulo Nobre foi perfeita. É igual você dizer que emagreceu 300 gramas, né? Tô de dieta, hein, gente? Nessa linha. Fala, caramba, e aí, como é que você foi? Perdi 300 gramas, tal. Pô, eu acho que tem que trabalhar quieto, tem que fazer o seu trampo, focar no foco mesmo de trabalho, sabe? Essa autopromoção irrita muito, principalmente pelo fato de que Casares e outros membros da diretoria trancam comentários quando o São Paulo não está bem. Eu acho que o Casares ganharia muitos pontos com o torcedor se, na hora das derrotas, ele aparecesse, ele desse a cara a tapa e falasse, galera, ó, tô aqui realmente, não tá legal, tá ruim, quero ouvir vocês, vamos comentar, tudo bem, vai ter xingo pra caramba, tal, mas dá a cara a tapa, né? Agora aparecer só na boa, e quando aparecer, fazer esse tipo de comentário, ainda de site de fake news que faz clickbait, aí não dá, né, Pri? Senna, eu acho que o Casares, ele tem algo que é... E é parecido com a Leila, tá? Porque, na verdade, você ser ativo em rede social é bom, né? Eu gosto disso como um presidente de um clube. Mas eu acho que é meio que mal utilizada essa ferramenta, né? Aí eu não posso falar da Leila, porque eu não acompanho ela, eu só sei que ela posta muita coisa, né? No momento bom, no momento ruim. Mas eu sei que o Casares tem esse perfil também. E eu lamento porque, de fato, ele tem um potencial muito grande ali de criar uma comunicação melhor com o torcedor. Como o Fernando falou, às vezes o momento de não aparecer muito, porque às vezes, na verdade, em vez de você desativar os comentários, você pode não aparecer muito, só que, óbvio, não desaparecer completamente, e selecionar as coisas que você publica, né? Então, acho que às vezes é um pouco mal utilizada a rede social dele. Acho que, por exemplo, muito mais vale você publicar agora que você renovou com o Alan Franco, ou até mesmo você publicar um post de despedida do Juan, do Igor Vinícius, quem que é o outro que saiu, do Lisiero, agradecendo os serviços prestados, sabe? Acho que são posts, a gente que trabalha com rede social, né? A gente tenta pensar um pouco mais nessas coisas. Acho que são coisas que seriam melhores nesse momento e deixar esse post de dívida e de dinheiro quando de fato for algo que impacte no torcedor, que o torcedor entenda o impacto de fato, no campo também. Então, eu acho que é isso, assim, eu não acho ruim, né? Muita gente fala de, presidente blogueirinho, eu não acho isso ruim. Eu gosto de gestores que são ativos nas redes sociais, porque a torcida é muito grande, de fato, é pouco tempo para dar entrevista, nem sempre o torcedor consegue tirar a dúvida que quer. Então, eu acho legal, acho que a rede social te permite essa aproximação, mas eu acho que ela tem que ser feita bem pensada, né? Ter uma estratégia melhor para não acontecer justamente isso que acontece, que acaba que é ruim, né? Ninguém gosta, o pessoal passa estresse, passa nervoso e tal. Acho que poderia ser um pouco melhor gerido essa parte. E até, só complementando, né? Eu gosto muito do Júlio, a gente já teve muitos papos, muito antes de ser presidente, né, lá atrás, mas esse tipo de situação que a Pri está relatando, de usar a rede social, por exemplo, esse final de semana teve a festa junina do São Paulo, que foi amplamente divulgada e com muito sucesso, né? Então ele fez um post, porque é o recorde de número de pessoas que estiveram aqui, estiveram realmente grandes shows, Roupa Nova, Diogo Nogueira, Mumuzinho, né, com um tipo de... Só que aí, por exemplo, fecha o comentário. O torcedor, obviamente, que tem muito mais torcedores e torcedoras do que sócios do São Paulo, iriam inundar a rede dele perguntando e falando da principal preocupação, que é o futebol, né? Então, acho que o timing, às vezes, que é utilizado, a gente sabe que o Júlio utiliza muito isso, né? A rede social, a imagem, ainda mais agora que ele está, né, com a Mara, que é uma atriz global, conhecida, e toda hora está postando os eventos que ele vai, está no direito dele, óbvio.
Mas acho que a parcela da torcida que consome esse tipo de coisa vai ficar cada vez mais criando uma antipatia, um ranço por esse tipo de coisa. Tem que ser divulgado? Claro que tem, mas não com alarde desse jeito. A principal preocupação de torcedores e torcedoras do São Paulo é com o futebol. Com o clube, a gente sabe que... O Ivan coloca aqui, né? A notícia é: a dívida do São Paulo parou de crescer, porque vinha numa curva de crescimento há décadas. Desse ano a dívida estaciona, tal, esse é um ponto importante, sim. Só que o problema é que esse 0,2% é tipo no primeiro semestre, a gente está até o segundo. Então, a gente torce para que reduza, para que caia, para que realmente a gente possa falar, pô, legal. Mas isso é comparado ao ano passado. Só que o problema é que ano a ano ela vem crescendo. Então, assim, você comparado ao ano passado, ela diminuiu 0,2, mas ela ainda é uma dívida muito alta. Então, beleza, você tem que primeiro estancar, ótimo, esse é o caminho, para o ano todo. Desculpa, é verdade, o Pravato me corrigindo aqui, não é sobre o semestre, é sobre 2 meses, é janeiro e fevereiro só, é verdade, é mais ainda crítico nesse ponto, eu não tinha me atentado. Então, assim, você primeiro tem que estancar, ótimo, mas assim, você está comparando 25 com 24, e 24 foi lá em cima, então, tipo, beleza, você parou, você tem que agora trabalhar para que no restante do ano ela desça mais, para que ela caia mais, para que ela seja comparada a 23, a 22, a 21 e ir reduzindo. E o problema é que desde então, desde o Leco, ela só vem aumentando. Vocês acompanham lá no nosso site os gráficos lá das dívidas, o que a gente posta nas redes sociais. É uma crescente ano a ano. Então, por isso que a gente fala 0,2% é um copo d'água numa piscina cheia. É muito pouco, não faz efeito. Então, a gente tem que, beleza, torcer para estancar, para diminuir, mas tem que ter uma redução drástica, senão, ainda mais de novo eu vou falar, com o incremento de receitas aí que Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras vão tendo com o Mundial, e aí você pode até tratar, não, mas esses 4 são fora da curva por causa do Mundial. O ponto é, ano a ano, o Flamengo e o Palmeiras, principalmente, estão com uma saúde financeira muito, mas muito maior que a do São Paulo, e a distância está aumentando. O Rui Costa deu uma entrevista aí, esses tempos aí, falando, né, que o São Paulo tentou alguns jogadores, que o Botafogo contratou primeiro. Vai ser sempre assim, o São Paulo não vai ter poder nenhum de competir com os outros. Então, realmente, você tem que ser competitivo, mas estancar essa hemorragia, não adianta ser... O que você, meu amigo São Paulino, acha da gestão Júlio Casares? Alguns jogadores como Rames Rodrigues, outros como Wellington Rato, Michel Araújo, Jamal Lewis. Entre erros e acertos, o Casares, que prometeu diminuir a dívida do São Paulo, se glorifica de ter diminuído 0,2 da dívida. Enquanto isso, um zagueiro, Juan Tressoldi, não foi conseguida a renovação. O Alan Franco deixado para os 45 do segundo tempo, até que tá tudo encaminhado já. Marcos Antônio do mesmo jeito. A gestão Júlio Casares, para mim, ela é uma grande incógnita. Apesar do título da Copa do Brasil, do Campeonato Paulista, nós, torcedores do São Paulo, não vemos um futuro promissor pro nosso querido tricolor. E, infelizmente, eu digo isso para vocês. É triste. O São Paulo não consegue ser um time minimamente organizado. E isso porque a torcida do São Paulo carrega esse time nas costas de uma forma inacreditável. Livrou o São Paulo de rebaixamento 2 vezes. A torcida do São Paulo. Não foi diretoria, não foi jogadores, foi a torcida do São Paulo. O Morumbis. E hoje a gente convive com a incerteza do que será o futuro. Ao meu ver, o São Paulo não tem um time ruim. O time dessa temporada é um time tecnicamente até melhor do que a temporada passada. A temporada já começou errada com o Carpini. As coisas... E talvez lá atrás
a temporada não, né? A passagem do Casares. Lá atrás começou errado com o Carpini, aí veio o Zubeldia atrasado, e o São Paulo não conseguiu ganhar nada. Esse ano teve essa pré-temporada lá na Disney que ninguém lembra, ninguém sabe. A bagunça que foi, será que realmente valeu a pena essa pré-temporada lá, monetariamente falando? Internacionalização da marca São Paulo Futebol Clube. Seria interessante se São Paulo estivesse no Super Mundial e não fazendo essa internacionalização num torneio de pré-temporada nos Estados Unidos. Infelizmente, hoje, nós, torcedores do São Paulo, estamos obrigados a conviver com isso. Uma diretoria amadora que não dá a cara pra nada. O Júlio Casares tem erros e tem acertos. Rames Rodrigues, Jamal Lewis, Orejuela, Nicão, todos esses jogadores foram erros da gestão Júlio Casares. Mas também tiveram os acertos. O Lucas, o próprio Michel Araújo deu um bom retorno para o São Paulo. O Wellington Rato foi muito importante, o jogador que veio do nada, do todo-poderoso Atlético Goianiense, aqui do meu Goiás, e deu um bom retorno pro São Paulo. O Rafael, que dos goleiros, dos últimos goleiros aí, parece ser o mais seguro. O próprio Alan Franco. Mais recentemente, o Enzo Dias. O Casares tem acertos. A gente não pode também querer generalizar. Tudo que o Casares faz é uma merda, tudo que o Casares faz é beleza. Não, a gente tem que ser honesto. O Casares tem erros e o Casares tem acertos. Mas na parte de gestão financeira, o Casares não tá conseguindo. E olha que o grande problema disso talvez seja a venda errada de jogadores. Desde atrás do Antony, passando por tantos jogadores que o São Paulo vendeu. Por valores irrisórios. Irrisórios. Talvez o último jogador interessante que o São Paulo tenha vendido, talvez não, com certeza, foi o Beraldo, que foi o único jogador que passou por todos os processos corretos. Jogadores como o Matheus Alves sendo vendido por mixaria. Não só ele. Tudo isso engloba num time não. Que o time do São Paulo, eu consigo separar o time da instituição, o time da diretoria amadora. O time do São Paulo, a maioria dos jogadores tem caráter. Ou vocês acham que, o Enzo Dias não dá a vida, o Alan Franco não dá a vida, o Arboleda, o Lucas, o Caleri. Esses caras, o Pablo Maia, o Alisson, esses caras deixam o sangue dentro de campo. Os caras se matam pelo time. Então a gente tem que saber separar o time do amadorismo, que é a direção do São Paulo. Os caras tentam, mas eles não têm estrutura suficiente, respaldo suficiente. E é por isso que a gente vive de respiros, a gente vive de ilusões. Quando o Zubeldia chegou, a gente tinha a ilusão. Esse time vai jogar. O Zubeldia foi embora, agora chega o Crespo e a gente tem a ilusão. Esse time vai jogar. E a gente vai viver com isso. Os dois últimos times decentes que o São Paulo teve foi o de 2014, com o Luiz Fabiano, Kaká, e o time do Diniz, que apesar de não ser um time brilhante, era um time extremamente bem treinado. E olha que coincidência, na virada de ano, na troca de presidente, tudo desabou, tudo deslanchou. Pode culpar o Diniz, você pode culpar o Tietchan, você pode culpar quem você quiser. Mas aquele time jogava muita bola. Não, aqui não tô com salário de Diniz, não acho que o Diniz tem que voltar pro São Paulo. Tô falando que aconteceu, aquilo aconteceu. O São Paulo jogou um puta futebol e de um dia pro outro o São Paulo simplesmente despencou. Após a virada do ano, após o todo-poderoso Júlio Casares assumir o comando do São Paulo. De lá pra cá, qual foi o grande time que o São Paulo teve? O próprio time de 2023, no título da Copa do Brasil, não era um time brilhante. Era um time extremamente aguerrido, que deixava tudo em campo, os caras se entregavam dentro de campo. Era um time que tinha um padrão de jogo, era um time bem treinado, mas limitado, muito limitado. Que dependia demais do Lucas e do Caleri. O que resta pra mim, o que resta pra você, torcedor São Paulino, é sonhar e imaginar com dias melhores. Talvez agora com a chegada do Crespo, um técnico que, ao meu ver,
e aqui é uma opinião minha. Tem gente que discorda, tem muitos que dizem aqui nos comentários, o Crespo é 6 por meia dúzia com o Luiz do Beldia. Ao meu ver, o Hernan Crespo tem mais capacidade de, com esses jogadores, fazer esse time jogar. Um futebol brilhante? Não sei. Um futebol minimamente agradável? Talvez. Mas fazer esse time jogar. Com 3 zagueiros, com 3 volantes, com linha de 4, com 2 atacantes, com 3 atacantes. De maneiras diferentes. Não acho que ele vai ser um técnico preso a convicções, a esquema táticos e aos mesmos jogadores como o Zubeldia era. O Zubeldia era extremamente preso, lembrava muito o Diniz. O Diniz também tem a convicção dele e não muda. O Zubeldia é a mesma coisa. Tem a convicção dele e não muda. É esse sistema 4-2-3-1. Mas o time tá todo desfalcado. Dobra lateral e foda-se, vamos jogar assim. O Crespo não. Se os jogadores começarem a machucar, se o time começar a ramelar, ele não vai ter papas na língua, ele não vai ter medo de 3 zagueiros, 3 volantes. Mudar. Por isso que eu acho que o Crespo tem capacidade de fazer esse time jogar diferente, jogar um pouco melhor. Dá, quem sabe, contra times pequenos, contra times menores. Vai pegar um Vasco, que não é um time pequeno, mas tecnicamente não é um time brilhante. Vai pegar times tecnicamente piores que o São Paulo, fazer um jogo interessante, vencer por 2, 3 gols de diferença, sabe? Dá um mínimo de alegria, dá um mínimo de... Pô, esse time jogou um futebol interessante hoje. E nos jogos grandes, competir. Lembrando, ser um time competitivo não é garantia de nada. Em 2023, o São Paulo era um time competitivo. Foi campeão da Copa do Brasil. Em 2024, o São Paulo era um time competitivo. Não conseguiu ganhar nada. Esse ano, nem um time competitivo o São Paulo ainda é. E nós estamos no meio do ano. Só resta da gente esperar e ver o que isso vai dar. Deixa a sua opinião, dê o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.